Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui dar sequência à doutrina da reencarnação. Eu estou fazendo vários vídeos tratando sobre a doutrina da reencarnação à luz da Bíblia. Será que há realmente fundamentos na Bíblia para se crer na doutrina da reencarnação como verdadeira? Nesta oportunidade, eu quero analisar com vocês a doutrina da reencarnação no livro do Apocalipse. Será que nós podemos encontrar a ideia de reencarnação no livro do Apocalipse? Bom, como eu falei para vocês, eu estou fazendo uma série de vídeos tratando sobre esse assunto, haja vista que são muitas passagens, muitos versículos que são elencados por aqueles que defendem a doutrina da reencarnação. Então, cabe a mim aqui analisar de forma paciente cada uma destas passagens. Nesta oportunidade, nós vamos trabalhar a possível doutrina da reencarnação no livro do Apocalipse. E vamos começar. Primeiro, antes de eu ir para o livro do Apocalipse, eu quero ler aqui para você esta passagem aqui de Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Bom, que fique esta declaração aqui na sua mente. Esta posição aqui, cristã, eu digo logo, ela é defendida por todos os autores, escritores do Novo Testamento. Ao homem está ordenado morrer uma vez, depois vem o juízo. Ok? Guarde bem isto na sua mente. E antes de eu ir então para o livro do Apocalipse, eu quero ler aqui para você, no livro de Platão, Fédon. Haja vista que Platão ele defendia sim a reencarnação, não só a preexistência da alma, como a reencarnação e a metempsicose, certo? Então vamos ver o que Platão diz aqui no Fédon, página 95. Vamos aqui. Página 94, ele diz assim, é sumamente certo que a alma é imortal e indestrutível, e que nossas almas existirão em alguma região do Hades. Aí, página 95. E assim se comenta que, após a morte, o daimon de cada indivíduo, que era um espírito guia, tipo um anjo, que lhes fora destinado durante sua vida, o conduz a um lugar onde os mortos são reunidos. Após serem julgados, partem para o Hades com o guia que lhes foi apontado, que ele chamou de daimon, e cuja função é conduzir para lá os que provêm daqui. E depois de haverem lá recebido o que lhes é devido e permanecerem o tempo estabelecido, um outro guia os traz de volta para cá após longos períodos de tempo. Ok, queridos? Isso aqui é a doutrina defendida por Platão. E Platão ele defendia não somente a pré-existência da alma, como ele defendia a imortalidade da alma, e defendia que o Hades, para onde vão as almas dos finados, essas almas elas passam algum tempo lá e depois de outro tempo, por várias vezes, dependendo do que eles fizeram aqui na Terra, esta alma então ela entra em outros corpos, ou seja, é a doutrina da reencarnação, elas se reencarnam. Então, tendo esclarecido para vocês esta doutrina, nós vamos ver então agora se esta doutrina, vamos aqui trabalhar apenas no livro do Apocalipse. Esta doutrina ela pode ser encontrada no livro do Apocalipse? Vamos começar aqui por Apocalipse capítulo 11. Capítulo 11. O que se diz aqui? E quando acabarem o seu testemunho, a besta, e a besta aqui em questão é o anticristo, certo? Que sobe do abismo, lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Então, interpretando o texto aqui, a besta em questão aqui é o anticristo,
que é visto aqui a batalhar contra os santos, ou seja, contra a igreja, no período da grande tribulação. Período este que antecede a segunda vinda de Cristo. Vou ler mais uma vez. E quando acabarem o seu testemunho, a besta, ou seja, o anticristo, que sobe do abismo. O abismo em questão aqui é o Hades. No grego nós temos a palavra abissos, o que corresponde a Hades. Certo? Quando a gente lê a literatura grega, como Platão e outros tratados gregos, a gente entende então que o Hades é um lugar que ele fica nas profundezas da terra. Ele fica no coração da terra. Daí que às vezes ele é também chamado de o abismo. Um lugar sem fundo, um lugar lá nas profundezas da terra. Então, o que o autor está dizendo aqui, o autor do Apocalipse? E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, que é o anticristo, lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Bom, esta passagem aqui está dizendo que o anticristo, e aqui está tratando-se não do corpo do anticristo, lembre-se bem, mas da alma do anticristo, do seu espírito, que está dizendo o seguinte, que o espírito do anticristo, ele regressará do Hades. Ora, se o autor está dizendo que o anticristo ele emergirá do Hades, que aqui é chamado de abismo, logo, isso significa que o anticristo ele passou pela morte, certo? Se aqui o autor está dizendo que o anticristo, ou seja, a alma do anticristo, o espírito do anticristo, que está sendo vista emergir do Hades, isso significa, o autor está dizendo para nós que o anticristo é alguém que já existiu. Porque todas as pessoas que partem para o Hades, obviamente, eles já tiveram uma existência de vida. Eles já viveram. Nenhuma alma que se encontra no Hades, veja bem, nenhuma alma. Isto faz parte da doutrina tanto platônica quanto bíblica. Nenhuma alma que se encontra no Hades, lá está sem ter passado antes por uma vida e por uma morte. Tá certo? Então, o que o autor está dizendo aqui é que o anticristo é alguém que já viveu. Mas que no momento em que ele estava escrevendo o seu livro, o anticristo estava morto, que ele chama aqui de besta, e a sua alma estava presa, depositada no Hades. Mas ele vai dizer, o mesmo autor, que esta alma, ou este espírito, a besta, o seu espírito, ela regressará do Hades. E aqui entra a nossa pergunta. Será que isso atesta a doutrina da reencarnação? Sim, porque se, de acordo com o autor sagrado, o anticristo que virá, ele está falando do anticristo vindouro, certo? Mas para o autor sagrado, o anticristo escatológico, o anticristo vindouro, ele será uma pessoa que já viveu. Então, considerando esta visão do autor sagrado, será que nós não podemos dizer que realmente a doutrina da reencarnação ela é atestada aqui no livro do Apocalipse? Não. Como professor? Não. Vou dizer para vocês que não. Primeiro, vamos ter que contextualizar aqui o pensamento do autor sagrado. Para começar, a tradição cristã, ela diz, na sua maior parte, que o livro do Apocalipse ele foi escrito nos dias de Domiciano. Então, quem foi Domiciano na história? Domiciano, ele foi um dos imperadores de Roma que reinou desde 81 a 96 depois de Cristo. De acordo com a história, e aqui Tertuliano ele vai trazer isso e outros autores, Domiciano ele foi o segundo imperador de Roma a levantar a mão contra os cristãos. Tertuliano ele vai dizer que o primeiro foi Nero César, e depois vem Domiciano, que levantou a sua mão contra os cristãos e tirou a vida de muitos cristãos, deportou muitos cristãos, e aí por diante. Então, de acordo com muitos pais da igreja, o livro do Apocalipse ele foi escrito na época da perseguição de Domiciano. Outros dizem que o livro do Apocalipse foi escrito nos tempos da perseguição de Nero, mas isso é totalmente improvável. Na verdade, quando você analisa as páginas do livro do Apocalipse,
você vai analisar os pormenores direitinho, é impossível o livro do Apocalipse ter sido escrito nos dias de Nero, pelas razões que nós vamos apresentar. Primeiro, então vamos lá. A besta em questão aqui. Quem é a besta para o autor sagrado? O autor sagrado em Apocalipse 13, eu vou ler aqui para vocês. Apocalipse 13, 18, ele diz, aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Ora, o autor aqui, de forma enigmática, em código, ele está aqui dizendo para nós quem é o anticristo. O anticristo, ele será um homem cujo número do seu nome, quando calculado, corresponde a 666, 666. Ora, quando o autor sagrado escreveu o livro do Apocalipse, o imperador Nero, ele já era morto. Agora guarde bem isso, essa informação. O nome Neron Kaiser ou Neron César, exatamente em grego, quando você pega as letras do número e transforma para número, o valor numérico desse nome, Neron César, é exatamente 666. Quando o autor sagrado está dizendo que o seu número é 666, ele está revelando para nós quem é o anticristo. O anticristo é Neron César. Só que Neron César estava morto quando o Apocalipse foi escrito. Então, como poderia ser o anticristo Neron César se Nero estava morto quando o livro do Apocalipse foi escrito? Aí, aqueles que acreditam na doutrina da reencarnação, eles vão dizer, pode? Via reencarnação, porque o autor viu o espírito, Apocalipse 11, 7, o autor diz que o espírito do anticristo, ou o anticristo, a besta, emergirá do Hades ou do abismo. Então, isso acontecerá via uma reencarnação. Assim poderia ser? Poderia. O autor poderia estar falando disso? Poderia. Primeiro eu quero lhe dizer que a doutrina platônica, ela era muito conhecida dos cristãos, principalmente do autor sagrado. Então, será que o autor sagrado ele está defendendo aqui a reencarnação do anticristo? Não. Não, senhor. Não obstante, ele está dizendo que a alma do anticristo ela subirá do Hades, e ele já ter identificado o anticristo com Neron César, porque ele deu o valor numérico do nome, 666. Todavia, eu quero lhes dizer o seguinte. Primeiro, esclarecer aqui uma coisa para você. Existia uma tradição, e diga-se de passagem cristã, a quando o livro do Apocalipse foi escrito, que Neron César, existiam duas em torno da pessoa de Nero. Uma dizia que Neron César realmente ele tinha se matado, mas que em tempos posteriores, o que não estava longe, ele ressuscitaria. Veja bem, ele ressuscitaria, ou seja, sua alma sairia do Hades e num corpo ressuscitado ele reapareceria. Ressurreição, não reencarnação. Isso era o que os cristãos primitivos diziam sobre o retorno de Nero como o anticristo. Então existia esta tradição quando o livro do Apocalipse foi escrito, certo? A outra tradição dizia que Nero não tinha, na verdade, se matado, se suicidado, que ele teria fugido para onde os partas, para a terra dos partas, e em algum tempo ele retornaria, apoiado por um exército parta, e ele retomaria o seu poder, destruiria Roma, refazeria novamente e perseguiria os cristãos até a morte. Esta segunda tradição ela se encontra nos oráculos sibilinos e em outros livros antigos, ali do segundo século da era cristã. Mas a versão mais antiga do retorno do Nero, como sendo o anticristo, o retorno do imperador Nero, é esta, de que de fato ele se matou, mas ele ressuscitaria como sendo o anticristo. E é exatamente esta teoria mais antiga da ressurreição de Nero que o nosso autor do livro do Apocalipse advoga, que ele apresenta aqui.
Quando ele diz assim, e vi a besta subindo do abismo, ele está falando de forma indireta da ressurreição do imperador Nero, como sendo o anticristo. Para o nosso autor, o imperador Nero, que é o anticristo, ele foi o primeiro imperador a levantar a mão contra a igreja. Ouça bem, e será o último imperador romano a levantar a mão contra a igreja. Por quê? Porque ele é o anticristo. Então veja bem, para o livro do Apocalipse, o anticristo é alguém que já existiu e tornará a vida, mas não por meio de uma reencarnação, mas por meio de uma ressurreição. Então vamos lá. Dada essa explicação, vamos aqui para Apocalipse capítulo 13, eu vou ler para vocês. Eu vou ler e vou explicando para que você entenda. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. No caso aqui, a besta aqui, ela aponta não para o anticristo, mas para o Império Romano. Por que eu sei? Por causa do desenho. A besta aqui em questão, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, todas as vezes que aparece o quadro da besta, ela contendo 7 cabeças e 10 chifres, isso se refere ao Império Romano. E sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, um nome de blasfêmia. Ainda só explicando para vocês. A besta em questão aqui, ela tem um duplo simbolismo. Então, em Apocalipse capítulo 11, 7, a besta que é vista subir do abismo ali, ou do Hades, não é o Império Romano, é um indivíduo, a saber, o anticristo, é o imperador Nero, ressurrecto. A besta aqui em questão, que tem 7 cabeças e 10 chifres, nós temos aqui o segundo significado da besta, e aqui a besta é o Império Romano. Vamos lá, versículo 3. E vi uma de suas cabeças, ou seja, das 7, como ferida de morte. Essa cabeça ferida de morte aqui, neste caso aqui, que é uma das 7 cabeças da besta, ou seja, do Império Romano, esta cabeça aqui, ferida de morte, aponta para o imperador Nero. Por que o autor está descrevendo? E vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Aqui ele está falando da morte de Nero. Como eu já falei para vocês, quando o autor sagrado escreveu o livro do Apocalipse, Nero já estava no túmulo. Ele já havia morrido e a sua alma, o seu espírito, estava preso no Hades, ou no abismo. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada. Pela cura da chaga mortal, nós temos aqui a ressurreição de Nero. Então aqui, o autor sagrado ele faz tanto alusão à morte de Nero, quando ele diz, e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, como também ele faz alusão ao retorno de Nero em forma de ressurreição. E a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Vamos aqui, versículo 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Certo? O que o autor está dizendo é que, veja bem, na primeira experiência de Nero como perseguidor contra a igreja, ele fez isso por 3 anos e meio. Isso é fato. O que o autor está dizendo é que, assim como a sua primeira perseguição contra a igreja durou 3 anos e meio, por mais 3 anos e meio, quando ele ressuscitar, ele ressuscitará e por 3 anos e meio ele perseguirá a igreja. Pela última vez. Vamos lá aqui, Vê onde é que ele faz alusão aqui? A mais uma vez a besta que recebera a ferida mortal e foi curada. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vamos ver aqui. Versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem assim a besta. É bem aqui, 17:8. Pronto, é 17:8. Vou ler aqui para vocês. Mais uma alusão aqui à ressurreição do anticristo. Vamos lá. A besta que viste, a besta que viste foi, o que o autor está dizendo é, a besta que viste existiu, e já não é, ou seja, não existe na época em que ele escrevia. Estava morto, o anticristo. Não é,
e há de subir do abismo. Aqui, mais uma vez, o autor faz alusão à ressurreição do anticristo. Quando ele diz, e há de subir do abismo, o abismo em questão aqui é o Hades, obviamente. E o que há de subir do Hades? O corpo do anticristo? Não, a alma do anticristo. O corpo do anticristo, ele ressuscitará, ele será refeito, e uma vez o corpo do anticristo ressuscitado, então a alma dele que sai do Hades entra no seu corpo. E é em forma ressurrecta que o anticristo retornará, de acordo com a crença do autor sagrado. E irá à perdição, ou seja, mas o anticristo ele será lançado no lago de fogo. A perdição aqui é uma referência ao lago de fogo. Versículo 11. E a besta que era, ou seja, que existiu, e já não é, ou seja, que não existe na época em que ele escreveu, é ela também o oitavo rei e é dos 7 vai à perdição. Então, quando o autor sagrado diz é ela também o oitavo rei e é dos 7 e vai à perdição, lembre-se que ele falou que a besta ela tem 7 cabeças. Essas 7 cabeças apontam para 7 imperadores de Roma. E entre os 7 imperadores de Roma está, na ótica do autor sagrado, o imperador Nero. E ele já deixou bem claro que uma dessas cabeças foi ferida, ou seja, aponta para a morte de Nero. Mas a sua ferida mortal fora curada, aponta para a ressurreição de Nero. Então, quando ele diz que ele será o oitavo, ele está se referindo, mais uma vez, à ressurreição de Nero. Porque Nero, por que ele disse que ele será o oitavo e ao mesmo tempo foi o 7º? Simples, porque ele passou pela morte, mas ele ressuscitará. Então, o anticristo, na ótica do autor sagrado, é alguém que já morreu, mas ele voltará à vida, ele ressuscitará. Então, podemos encontrar aqui alusão à doutrina da reencarnação? Não. Nós não podemos. Mas lembrando, de acordo com Platão e com aqueles que defendem a doutrina da reencarnação, que é uma doutrina platônica, que eu já leio aqui, por exemplo, no livro Platão, Timeu e Crites, ou Atlântida, esta doutrina é elencada aqui também, e também nós temos em Platão Fédon. Aqui claramente diz que as almas elas passam várias vezes pelo Hades, ou seja, as pessoas elas existem várias vezes nesta vida, elas morrem várias vezes, isso é chamado reencarnação. Mas ainda que a alma do anticristo seja vista aqui sendo retirada do Hades, subida do Hades, todavia nós temos que ver uma coisa. A alma do anticristo, ou seja, o anticristo, ele não retornará mais para o Hades. E aí é onde entra a passagem de Hebreus 9:27. O homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O anticristo, repito, de acordo com o autor sagrado, ele é alguém que já existiu, morreu, ele retornará do Hades. Aí a grande pergunta é, ele morrerá novamente e ele será enviado novamente para o Hades? Não. O autor sagrado do livro do Apocalipse, ele dá essa resposta, não. O anticristo ele não terá uma segunda experiência no Hades. E aí é onde nós dizemos com certeza que a doutrina da reencarnação ela não pode ser comprovada, ela não pode ser defendida à luz da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque o livro do Apocalipse ele concorda com o que diz Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, o homem ele só passa pelo Hades uma vez. Depois disso segue-se o juízo, ou seja, ele não volta a esta vida para morrer e voltar para o Hades. O anticristo é uma grande exceção, mas não em tudo. O anticristo ele ressuscitará? Sim, isso não é novidade. Já temos visto outras ressurreições, tanto no Antigo como no próprio Novo Testamento. A questão é que o anticristo ele ressuscitará, mas ele não tornará a ser enviado para o Hades. Não. Quando o autor diz irá à perdição, ele está dizendo irá para o lago de fogo. O anticristo ele ressuscitará e ao ser julgado aqui na carne, ele será enviado em vida para
o lago de fogo. É isso que o Apocalipse aqui diz. Ó. Apocalipse 19 e versículo 20. Ó. E a besta foi presa. A besta é o anticristo. E com ela o falso profeta, que diante dela, ou seja, do anticristo, da besta, da primeira, fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Tá bem aqui? A besta ela não mais é lançada novamente ao Hades. Não. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Essa declaração de Hebreus 9:7, ela é contrária à doutrina da reencarnação. A alma é imortal? Sim. A alma sobrevive após a morte? Sim. Sim. Mas não é porque a alma sobreviva após a morte que ela se reencarna, não. O cristianismo ele é contrário à doutrina da reencarnação. Vamos ver aqui em Apocalipse 20, versículo 10. Ó. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém. Aqui nós vemos que 1000 anos depois que a besta e o falso profeta já estavam no lago de fogo, Satanás ele é lançado. Mas atente, quando o diabo for lançado no suplício eterno no lago de fogo, a besta já estará lá por 1000 anos, ou seja, o anticristo. Então veja que o anticristo agora, não só no momento que o autor sagrado escreveu o Apocalipse, mas agora, no momento que eu estou conversando com você, a besta ela se encontra no abismo, ou seja, no Hades. Ou seja, Nero ele está morto. Mas Nero, César, cujo valor numérico é 666, ele há de retornar do Hades, ele há de subir do Hades. Por quê? Porque ele há de ressuscitar. E ele perseguirá a igreja. Mas ele será lançado de novo no Hades? Não, ele será lançado no lago de fogo. Aqui eu aproveito, inclusive, para dizer para você claramente, se você não percebeu, mas eu creio que sim, que nós temos que fazer uma distinção entre Hades, que é o local onde ficam as almas dos mortos, temporariamente até a ressurreição, e o lago de fogo, que é para onde vão não só as almas, mas o corpo ressurrecto. Então, Hades é lugar apenas de almas. Lago de fogo é lugar de corpo ressurrecto com alma. Ok? Por isso, o lago de fogo é chamado pelo autor sagrado do Apocalipse de a segunda morte. E a segunda morte, na visão do autor sagrado, não é o aniquilamento dos ímpios. Não. A segunda morte, na visão do autor sagrado, é um tormento eterno. Ok, ó. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. É o autor sagrado quem está dizendo que a segunda morte não é o aniquilamento dos ímpios, mas é um nome dado para representar o tormento eterno deles para todo sempre. Então, perguntando, a doutrina da reencarnação ela pode ser encontrada nas páginas do livro do Apocalipse? Não. Não. O anticristo é visto a subir do abismo ou do Hades, sim. Mas para ressuscitar, o seu corpo será ressuscitado. Então nós não podemos encontrar a doutrina da reencarnação no livro do Apocalipse. Eu quero ler aqui mais uma vez o que diz aqui, deixa eu ver aqui. Platão, para finalizarmos sobre a questão da reencarnação, o que ele diz aqui? Ó? Quanto ao indivíduo que falhou, nascerá uma segunda vez, mas transformado, isto é, com a natureza feminina. Olha, veja bem, ó, quanto ao indivíduo que falhou a doutrina de Platão, nascerá uma segunda vez, mas transformado, isto é, com a natureza feminina. Ora, o que o autor sagrado mostra para nós sobre o anticristo? Ora, o anticristo ele foi altamente perverso, ou seja, Nero ele foi altamente perverso. De acordo com a doutrina de Platão, com a doutrina da reencarnação, como é que ele deverá vir? Se fosse verdade que o autor do Apocalipse defendesse a doutrina da reencarnação,
ele mostraria o anticristo desta vez como uma mulher, porque é isso que Platão diz, ó, quanto ao indivíduo que falhou, nascerá uma segunda vez, mas transformado, isto é, com a natureza feminina. E se o mesmo nessa condição não conseguir abster-se da maldade, receberá outra forma, desta vez a de algum animal selvagem que guarde semelhança com o caráter perverso que o indivíduo adquiriu. E essas transformações dolorosas não cessarão enquanto esse indivíduo, não se render à revolução do idêntico e do semelhante que está em seu interior. Está bem aqui, queridos. Visto que o autor do Apocalipse mostra que o anticristo é o imperador Nero, que quando ele escreveu estava morto, estava no Hades, mas ele ressuscitará, e ele ressuscitará como uma mulher? Não. Nero que morreu, ele ressuscitará como o próprio Nero. O anticristo existiu como homem, a sua alma está no Hades, e ele ressuscitará como homem. Daí nós quebramos a ideia de doutrina da reencarnação no livro do Apocalipse. Tal ideia não existe, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.